Olá, no Foco Negócio de hoje, nós vamos falar sobre estratégias de marketing. Estou aqui com o Marco Guanais, profissional com experiência em empresas como Shell, Rio Negócios, Orion Group. Marco, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos Obrigado lá. pelo convite. Vamos falar desse tema que eu acho até que é um tema, o tema marketing, ele é um tema muito polêmico, porque as pessoas no Brasil tendem a associar que marketing é uma coisa maquiavélica, é uma coisa por debaixo dos panos. Você não acha que isso é um erro de nós, profissionais de marketing, que deixamos essa imagem transparecer? Com certeza. Na verdade, o marketing não tem nada a ver com isso, né? Exatamente. Marketing, na verdade, é uma área muito estratégica, né, de qualquer empresa, onde você engloba uma série de funções diferentes, onde você tem uma sinergia muito grande entre as áreas, porque se você não tiver essa sinergia bem concatenada entre todos os departamentos, sejam eles as áreas de apoio ou as áreas até mais funcionais, você não vai conseguir fazer uma implementação adequada, né, do seu plano de marketing, do seu plano estratégico de marketing. Então, na verdade, o profissional de marketing ele tem que estar com uma visão muito mais ampla, né, de poder, de fato, conseguir percolar todas as áreas, né, importantes dentro da empresa para, então, desenvolver o que a empresa pode trazer de melhor para o mercado. Eu vou entrar nessa área de produto ainda contigo, mas eu queria voltar a continuar nesse tema. Então, por que será que as pessoas interpretam tão mal quando assim, não, isso é puro marketing? Porque será que as pessoas não conseguem entender? E será que isso também não é culpa de profissionais de marketing? De mostrar a importância, o nível de complexidade que tem uma estratégia de marketing e achar que marketing é pura autopromoção ou promoção? Começa naquela famosa frase, né? Poxa, eu estou me autopromovendo, fazendo meu marketing. Isso. As pessoas confundem muito marketing com comunicação, né? E o marketing é muito mais amplo do que isso. A área de comunicação de marketing é uma das áreas, mas é simplesmente um elemento dentro de uma disciplina, né, muito mais ampla do que isso, né? Então, muitas vezes, de forma até jocosa, a pessoa faz uma brincadeira, vou fazer o meu marketing, né, para se autopromover. Mas não, e aí acaba tendo, no final das contas, o marketing sendo o vilão dessa história, né? O que, na minha opinião, não tem absolutamente nada a ver, né? Um profissional de marketing é um profissional que tem uma capacidade estratégica elevada, porque ele precisa fazer um bom desenvolvimento, né, uma boa comunicação entre todas as áreas, porque uma área de marketing muito bem desenvolvida dentro de qualquer empresa, ela necessita de vários profissionais com expertise e skills muito diferentes, e você precisa ter essa pessoa para fazer, na verdade, toda essa ligação dos pontos necessários, aproveitando o que cada um tem de melhor, cada uma das suas habilidades mais específicas, né? Então, contextualizando, entrando na esfera, marketing, na verdade, começa pelo produto, né? E tudo que vai cercar o produto em prol de você ter algum tipo de ferramenta para você conseguir conquistar cliente, não é isso? Com certeza, com certeza, com certeza. Então, o que você acha que são as competências principais que um profissional de marketing precisa ter? Primeiro ponto, o ponto principal, você entender o seu problema, né? Lembrando que o problema é uma necessidade não atendida. Então, uma vez que você tem muito bem definido e mapeado qual o seu problema, você, a partir de então, você começa a elaborar soluções para aquele problema. E uma empresa que não tem soluções muito adequadas para essa situação, certamente ela vai encontrar uma série de dificuldades no mercado. Dificuldades que muitas vezes podem estar dentro da empresa, são dentro do seu ambiente interno, e muitas vezes, né, que é o mais complexo, que você não tem muito controle no ambiente externo, né? E aí fica um pouquinho mais complicado, mas você tem várias ferramentas para tentar aí mitigar um pouco essas situações, né? Tá. Outro fato que é curioso também, é que já que a gente está falando de estratégia, eu quero elencar aqui algumas peculiaridades do departamento de marketing, porque muito se diz, e eu já trabalhei em marketing, já trabalhei em vendas, que existe uma guerra muito grande. E, na verdade, deveria ser o contrário, porque marketing e vendas são os departamentos que, em tese, são os que mais se falam dentro de uma organização. Uhum. Da onde vem, na sua visão, essa guerra? Isso tudo começa lá atrás, quando você começa uma remuneração variável em qualquer empresa. Aí porque em tese o cara de marketing, dentro das informações relevantes dentro da empresa, é quase sempre esse cara que seta quais são os alvos e as metas a serem atingidas, para que a equipe comercial, a equipe de vendas, possa atingir essas metas. Então, essa briga, entre aspas, que existe, né, entre essas áreas, ela vem muito de como setar bem ou mal, né, os seus targets, os seus objetivos e metas para a equipe de execução, que é a área de vendas, poder
desenvolver, né, entregar nos resultados mais esperados pela empresa, né? Na verdade, vendas briga com todo mundo, né? Vendas briga com finanças, que não é produção, pedido, com logística, com enfim. tudo. Mas eu acho que a guerra com o marketing é mais acentuada, e muito tem um jargão assim, o Mauricinho de marketing com o Tosco de vendas, e assim, isso tudo é um mito, né? Porque, na verdade, qualquer profissional, ele precisa ter competências adequadas para a área dele. E muitas vezes eu digo o seguinte, que um bom profissional de marketing, ele precisa fundamentalmente conhecer vendas. Você concorda com isso? Claro, absolutamente, 100%. Né? Eu até acho que muitas vezes, até se possível, esse profissional de marketing até ter uma experiência na área de logística, na área de produção, porque muitas vezes também é um departamento numa área que demanda, né, um suporte forte, né, para que você consiga desenvolver e entregar os seus resultados. E até mais do que isso, né, eu vou até um pouco além dessa história. Né? Então, no final das contas, o cara da área de marketing, é ele que vai desenvolver de maneira bem estratégica quem são os clientes adequados para que o pessoal de vendas possa desenvolver algum tipo de canal específico para eles. Né? Entendi. Então, entrando especificamente no tema, o que você pode dizer que são as estratégias de marketing? Bom, primeiro, mais uma vez, né, você precisa entender qual o seu problema. Né? Uma vez identificado, no âmbito de marketing, uma vez identificado qual o seu problema, você precisa elaborar soluções para conseguir desenvolver algo que você consiga entregar melhor, né, um problema que você já identificou. Então, uma vez feito isso, né, você precisa, de uma certa forma, empresas que não têm um planejamento estratégico bem definido, que não tem nada formal, né, muitas vezes o planejamento estratégico ele fica de maneira informal. Quase todas as empresas devem ter, em geral, um planejamento estratégico, mas muitas vezes está na cabeça do empreendedor, uma empresa pequena. Uma empresa grande, não. Você tem isso de maneira muito mais desenvolvida e permeado por toda a organização. E se você não fizer um planejamento estratégico, as empresas que não têm esse planejamento estratégico bem definido, bem elaborado e bem comunicado internamente dentro dos departamentos, dentro de toda a organização, você vai enfrentar problemas muito simples, né, de um certo ponto, mas que podem gerar uma complexidade enorme na tua operação, que podem, inclusive, quebrar a empresa. Situações como precificação, política de preço. Se você não tem um planejamento adequado, estratégico de marketing que possa entender exatamente qual é a política de preço adequada para aquele produto ou serviço que você desenvolve, você está fora do mercado. Se você não tem uma comunicação adequada com seus interlocutores, com seus clientes, você tem um problema. Se você não tem um gerenciamento de canal adequado, como você vai entregar o seu produto, o seu serviço no momento adequado, ao preço correto, na maneira que ele quer, na embalagem que ele quer, você precisa utilizar o seu canal. Então, tudo isso são problemas que são, boa parte das vezes, recorrentes em empresas que não têm um planejamento estratégico de marketing definido. Isso tudo ele é checado, rechecado, porque é um planejamento dinâmico. Ele, a todo momento, ele é revisto, olhado, feedback é super importante para você entender quais são as falhas e fazer as medidas corretivas, né, ao longo desse processo. Né? Perfeito. Mas assim, hoje em dia fala-se muito em marketing digital. E na minha visão, não sei se você compartilha desse meu pensamento, o marketing digital nada mais é do que uma ferramenta de marketing. Sim. E não um novo departamento ou um novo segmento, enfim. Você tem também como usar os recursos do marketing digital. Embora você tenha o marketing offline, que é o marketing que você vê, não só a comunicação... Old fashion. Exatamente. Desenvolvimento de produto, de preço, de distribuição, etc. Você tem o marketing digital como uma ferramenta do marketing. Você concorda com isso? Claro, absolutamente, 100%. O marketing digital hoje em dia, ele nada mais é que uma ferramenta que recentemente, de acordo com com toda essa mudança, né, de inovação, indústria 4.0, tudo que vem acontecendo de maneira muito rápida no mercado, né, em qualquer área, em qualquer segmento de negócio, você tem comunicações hoje muito avançadas e de maneira muito acelerada, né, com o seu interlocutor, com seus clientes. Então, qualquer tipo de informação ou uma informação não bem
elaborada, isso pode ser altamente positivo ou pode ser ao contrário, você tem um efeito negativo devastador. E essas ferramentas de marketing digital são exatamente para que você possa, de uma certa forma, controlar um pouco, né, essa aceleração de informação absurda que existe hoje em dia, essa troca que existe hoje em dia entre essa relação comercial entre a empresa, né, o fornecedor e o seu cliente final. Né? Porque eu percebo isso. E eu sei porque eu fui um profissional de marketing, hoje estou me familiarizando um pouquinho mais com as ferramentas de marketing digital, mas a gente percebe que tem muitos profissionais que vêm da área de tecnologia da informação e começam a trabalhar com marketing digital. Mas trabalhar com marketing, independente de ser offline ou online, você tem que fundamentalmente conhecer o consumidor, entender o consumidor, quais são os anseios dele. E se o cara ele é um cara muito mais técnico e não entende muito de gente, isso cria uma dificuldade. Eu tenho percebido que muitas empresas estão dando batendo no muro justamente porque não entendem que marketing digital é só uma ferramenta, mas se você não entender de consumidor... Claro. Então, assim, para você funciona dessa forma? Claro, assim, a gente volta 15 anos atrás no mercado de varejo, de consumo, né? Você fazia, suas pesquisas eram em loco, você ia num supermercado, uma pranchetinha, fazer uma pergunta para o sujeito, o cara está fazendo compras, ele estava, enfim, para você entender um pouco como é que era o comportamento daquele consumidor naquele momento. Hoje em dia você tem tantas mídias sociais que você tem uma velocidade enorme e você não precisa de mais nada disso. Né? Você tem simplesmente na abordagem, né? E na conexão com uma mídia social na qual você tem todas as informações do perfil de consumo, né, do seu potencial cliente, você consegue acelerar muito essa oportunidade. Então, se você tem uma ferramenta hiperpotente como essa, né, dentro das ferramentas do marketing digital de comunicação com o seu cliente, né, com o seu cliente final, você tem uma percepção muito mais rápida, né, e avançada e desenvolvida, né, de qual é de fato o comportamento de consumidor dele, né, o que de fato você pode desenvolver que vai agregar valor para ele, que é, no final das contas, o que qualquer profissional de marketing gostaria de ter. Né? Perfeito. Mas muito se confunde também que o profissional de estratégia é um cara que vem de marketing. E não necessariamente. O cara de estratégia pode ser um cara financeiro, pode ser um cara de logística, enfim. Mas eu acho que no início lá, quando o marketing surgiu, acabou que aquele cara que tinha muito mais uma capacidade de planejar, o cara de marketing, meio que chamavam ele para ir para tocar um planejamento estratégico da empresa, que envolvia não só a área de marketing. Você acha que isso está mudando? O profissional de marketing ele continua entendendo de planejamento, ou o cara de planejamento ele tem que entender outras coisas? Como é que você vê isso? Eu pego carona nesse teu último comentário. Na verdade, eu acho que o cara de marketing, assim, pelo próprio perfil dele ao longo do tempo, ele é um cara meio multi-skill, um cara que joga em todos os departamentos. E como eu comentei ali no início do nosso bate-papo, né, é um cara que tem que estar muito bem conectado com as outras áreas. Não estou dizendo que isso acontece, claro que não, existem milhões de exceções, evidentemente, mas na grande maioria das vezes, os profissionais da área de finanças, de logística e tal, eles têm, de uma certa forma, né, uma dedicação maior e uma visão mais profunda do seu negócio. Não que, evidentemente, isso não aconteça, enfim, isso acontece com alguns profissionais, não são todos, evidentemente, que eu estou dizendo. E o profissional de marketing, ele tem, de uma certa forma, essa pluralidade, né, por obrigação, por força do ofício, exatamente. Entendi. Isso faz com que ele tenha, né, uma maior abertura, vamos dizer assim, para poder entender quais são as necessidades, deveres de cada um, o que a gente chama de os SLAs internos entre as companhias, né? Qual é os seus indicadores de performance que o cara vai ter que estar trocando de uma certa forma sempre com as áreas afim. E esse cara de marketing, ele tem de uma certa forma essa visão um pouquinho mais assim do alto, né? Para poder comunicar bem entre todas as áreas, né? Mas isso vem mudando, evidentemente, né? Tá. Pegando uma esteira nisso aí, então, assim, além dessas, quais são as competências que um profissional de marketing precisa ter? Comunicação, isso é fundamental, né? Eu costumo dizer assim, um bom profissional de marketing não consegue comunicar, dificilmente ele vai conseguir desenvolver, né, a sua ideia, né, internamente na empresa, seja ele de forma intraempreendedora ou de forma empreendedora se ele tem seu próprio negócio. E é um pouco dessa questão de você tentar conduzir algumas discussões complexas, né, com outras áreas de apoio, áreas de negócio, que muitas vezes você
precisa, né, tomar decisões que são decisões difíceis, né, e você entender um pouco, se colocar do outro lado da mesa, se colocar um pouco do outro lado do outro profissional também. Eu acho que a junção, né, de uma boa comunicação com o fato de você entender melhor como é que funciona a área de cada um deles e quais são as implicações da tomada de decisão de que potencialmente um planejamento mal elaborado pode acarretar, eu acho que isso é de maneira bem direta, né, bem transparente, né, habilidades muito específicas de um profissional de marketing. O que, no final das contas, esse cara tem que ter, evidentemente, organização, um pouco da área financeira para ele poder concatenar essas informações todas e criar cenários e tal. Isso tudo, assim, eu costumo dizer que é um generalista, né? Um cara que consegue desenvolver um pouco de cada coisa, mas com razoável entendimento de cada uma das áreas, né? Sem você estar focado muito específico num determinado área de uma zona de conforto de uma determinada área dentro da empresa. Porque, na verdade, eu concordo contigo, porque, principalmente se for um cara de produto. Porque, às vezes, um cara de precificação, um cara de distribuição, ele não se envolve tanto com as áreas internas. O cara de comunicação, muitas vezes, não. Mas o cara de produto, que é o elemento central... É o cerne. O cerne de uma empresa, o elemento central de uma empresa, muitas vezes ele sofre uma dificuldade, e eu passei por isso, e muitas vezes por erros meus, de que você tem que pessoas abaixo de pares, que você depende daquelas pessoas para entregar, mas elas não se reportam a você. Então, você tem que ter uma capacidade de negociação fantástica. Muito grande, muito grande. Aquela palavrinha em inglês, stakeholder, você tem que fazer um gerenciamento do seu stakeholder muito importante. Que são pessoas que são importantíssimas, são pessoas chaves, né, nesse tipo de comunicação. E se esse sujeito A, B ou C não comprar a sua ideia, você já sai atrás, né? Então você tem que ter um poder de convencimento muito bem elaborado, uma criação dos cenários adequadas, com um arcabouço financeiro, planejamento estratégico bem definido, bem elaborado, para que você tenha essas pessoas próximas de você. E se essas pessoas estão próximas de você, certamente ele consegue cascatear para dentro da equipe dele, e aí o planejamento, o programa, o projeto, ele desenvolve naturalmente. Perfeito. E para fechar aqui, eu costumo pensar, e eu não sei, eu queria ver a tua opinião, que marketing é uma ferramenta, um departamento tão importante dentro de uma organização, que eu acredito que todas as outras áreas deveriam conhecer um pouquinho do ferramental de marketing. Você enxerga dessa forma? Com certeza. Eu costumo dizer que todos os profissionais de qualquer empresa são profissionais de marketing, nas suas respectivas áreas, mas são profissionais de marketing, não tem dúvida, né? E começa do CEO até o chão de fábrica, todos os profissionais envolvidos na operação, claro que em graduações diferentes, evidentemente de dedicação, mas são todos profissionais de marketing, com certeza. Perfeito. Obrigado, tá aí o recado. Esse foi mais um Foco em Negócio, o tema de hoje, estratégia de marketing. Marco, obrigado. Obrigado a você, Fabrício. Tchau, tchau. Até mais.